Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que viu uma resposta que eu dei dizendo que Jeová, ou Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento, teria sido Jesus. E perguntou então quem seria Deus Pai ali? E perguntou se não teria sido ele, Deus Pai, quem se manifestou aos hebreus. Bem, no Antigo Testamento, os israelitas não tiveram um relacionamento com o Pai. E há poucas citações que falem de Deus como Pai. Mas sempre, quando falam, é no sentido de Criador e Cuidador, não no sentido do parentesco que foi revelado só depois por Jesus nos Evangelhos. Os judeus consideravam digno de morte quem chamasse a Deus de Pai, como consideram também hoje os muçulmanos que se basearam no Antigo Testamento. A revelação de Deus Pai é um privilégio da Igreja. Bruce Anstey, no seu livro Definições Doutrinais, comenta o seguinte: a posse da vida eterna, em seu sentido cristão, envolve 4 coisas. Primeiro, conhecer a Deus como Pai, João 17:3. Isso exigiu a vinda de Cristo ao mundo para revelar o Pai, João 1:18 e João 14:6-11. John Nelson Darby disse: a revelação do nome do Pai traz consigo a vida eterna. Isso é tirado de Notes and Jotings, de página 102. Um outro autor chamado Nunnerley disse o seguinte: a vida eterna é uma vida de comunhão, de participação nas relações divinas, um conhecimento prático do Pai e do seu enviado. Pai é usado algumas vezes no Velho Testamento em referência a Deus, mas está indicando o seu cuidado para com o seu povo como um pai guia e cuida de sua família. Não é usado como um nome de Deus, revelando sua pessoa como tal, como Pai, como é revelado no Novo Testamento. Alguns exemplos são Isaías 63:16, Isaías 64:8 e Jeremias 3:4. O segundo ponto, crer em Cristo, Filho de Deus. João 3:16, João 3:36, João 5:24, 6:47, Romanos 6:23, etc. Terceiro ponto, conhecer a obra consumada de Cristo na cruz. João 3:14-15. Tudo isso identifica o que é um cristão, um filho de Deus. Quarto ponto, ser habitado pelo Espírito Santo. João 4:14. O que faz com que o crente tenha um relacionamento com o Pai e com o Filho. Um outro autor chamado Patterson disse o seguinte: nós temos a vida eterna em Cristo, Cristo vive em nós. Esta vida eterna nos leva à comunhão com o Pai e o Filho, o que não poderia acontecer até que o Pai fosse revelado nele e o Espírito Santo fosse dado, pelo qual nós apreciamos essa vida. Também A.C. Brown escreveu: a vida eterna refere-se à vida de Deus, desfrutada em comunhão com o Pai e o Filho por meio do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, assim, enquanto os santos do Antigo Testamento eram sem dúvida nascidos de novo e assim tinham a vida divina, eles não poderiam ter tido vida eterna, simplesmente porque o Senhor Jesus ainda não tinha vindo para revelar o Pai, nem tinha sido revelado como o Filho de Deus, nem tinha consumado a redenção, nem havia subido ao alto para enviar o Espírito Santo. Um outro autor chamado Hooke disse o seguinte: fiquei muito impressionado ao examinar as Escrituras do Antigo Testamento e não encontrar uma única passagem mencionando um santo do Antigo Testamento que tivesse a vida eterna. Ela não era conhecida então. Também perguntaram a John Nelson Darby: não tinham os santos do Antigo Testamento vida eterna? E ele respondeu: com relação aos santos do Antigo Testamento, a vida eterna não fazia parte da revelação do Antigo Testamento, mesmo supondo ainda que os santos do Antigo Testamento a tivessem. Ele também disse: o conhecimento de Deus, mesmo do Pai e do Filho, o espírito de filiação, a consciência de estar em Cristo e Cristo em nós, a comunhão com o Pai e o Filho, nada disso os santos do Antigo Testamento possuíam. E um outro autor chamado Patterson disse: não se pode dizer que eles, os santos do Antigo Testamento, tiveram vida eterna. Ela só foi trazida à luz por meio do Evangelho. 2 Timóteo 1:10 e Tito 1:2. Ensinar que os santos do Antigo Testamento tiveram vida eterna obscurece a distinção entre os dois testamentos e as bênçãos e privilégios que distinguem a Igreja de Israel. É um erro da teologia do pacto, que vê Israel e a Igreja como um só povo, com bênçãos iguais. Tudo isso eu li do livro Definições Doutrinais, de Bruce Anstey.
Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.